Glória a Deus, Pai do Senhor, irmão. Eu venho nesta hora trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. Eu venho compartilhar com os amados irmãos uma palavra que se encontra lá em Jeremias, capítulo 18. Uma palavra para quem creio que já ouviu na igreja, é a famosa palavra, o vaso do olheiro. Mas eu creio que Deus ele tem mais profundidade para nós neste dia, através desta passagem. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6, e diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que lhe fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que com um barro na mão do olheiro, assim sois nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesta hora, Senhor, eu venho, Senhor, te agradecer por esta palavra. Eu venho, Senhor, te engrandecer por esta palavra. Senhor, Espírito Santo do Senhor, o Senhor venha ministrar profundamente, revelar profundamente o oculto escondido por trás desta palavra, e que, Senhor, aqueles que ouvir possam sentir, Senhor, entender, compreender, Senhor, e cada dia mais o desejo no coração dessas pessoas venha, Senhor, de estar te buscando, de estar se alimentando da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, ele, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, eu vou ler para você. Jeremias, ele é chamado como profeta naquele período. Diz assim, capítulo 1 de Jeremias, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Jeremias, ele era filho de Uquias, um sacerdote que estava em Anatote, da terra de Benjamim, próximo a Jerusalém, próximo ao templo de Jerusalém. E Jeremias, ele, no versículo 5, o Senhor fala com ele e diz assim: Assim diz o Senhor: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. O Senhor falou para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te conheci.
e antes de sair da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta. Jeremias, ele foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Não é diferente de mim, de você. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. Deus nos chamou para ser boca dele aqui na terra. Ainda que o inimigo, ainda que as pessoas, até os da mesma casa, fale, não te considere como profeta, ou não te ver como profeta, como boca de Deus, a última palavra é de Deus. E ele já falou, eu te tenho como profeta. Independente do que a tua família, independente do que os seus amigos, independente dos seus colegas do trabalho falem na igreja, eu te chamei como profeta. Talvez você nasceu numa linhagem de maldição. Talvez você nasceu numa linhagem de prostituição, uma linhagem de feitiçaria, de ocultismo, de espiritismo, onde toda a tua família é envolvido com derramamento de sangue, com imagens. Só que Deus te chamou como profeta. Deus me chamou como profeta. Então Jeremias começa a profetizar, começa a falar com aquele povo. E no capítulo 18 de Jeremias, o Senhor fala para Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Para quem já ouviu essa passagem, muitos pregadores já falaram. Usa isso para falar sobre o ministério, sobre tratamento no ministério, se preparar para tu estar dirigindo uma igreja, sendo um pastor. Só que Deus hoje me deu uma palavra diferente, que essa palavra não é tratamento para ministério, mas sim tratamentos para ter uma vida saudável. Deus, quando fala aqui com Jeremias, e eu trago como interpretação para nós hoje, levanta-te. Levantar de quê? Na prostração que Deus está falando. A gente muitas das vezes vive prostrado nas dívidas, prostrado na preocupação do que vai comer, do que vai beber, nas dificuldades que está acontecendo. E Deus está falando: levanta-te, põe-te pé. Não vive prostrado, não vive preocupado, deixando a situação ser o seu Senhor. A situação difícil ser o seu Senhor. Deus está falando: não deixa que as preocupações dominem o teu coração. Deus está falando: quem é maior? É as preocupações ou é Deus na tua vida? E ele a seguir fala: desce a casa do oleiro. Biblicamente, a casa do oleiro é o nosso coração. Então o Senhor está falando: se coloca de pé e inclina-te ao teu coração, que lá no teu coração falarei contigo. Que lá no teu coração te darei a resposta, te mostrarei o que eu tenho que te mostrar, falarei contigo o que eu tenho que falar. Então eu entendo que primeiro, para Deus falar comigo no meu coração, eu tenho que deixar de me prostrar para as dificuldades.
para as situações, para as tempestades, para as lamúrias, para as lamentações. Deixar isso de lado, me colocar de pé, erguer a minha cabeça, a minha consciência, e quando eu erguer a minha consciência, inclinar os meus ouvidos para o meu coração, porque Deus quer falar no meu coração. Então, eu entendo que Deus quer falar, só que muitos não ouvem porque está prostrado nas dificuldades, nos levantes, nos problemas. Deus quer falar conosco todo o tempo, mas hoje especificamente Ele está falando: eu quero falar no teu coração. Inclina os teus ouvidos no teu coração, que eu quero te falar. Desce os teus ouvidos no teu coração, busca a minha palavra no teu coração. Então, no versículo 3, continuando, Jeremias ele desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. O oleiro estava fazendo a obra dele sobre a roda. Então Jeremias desceu e viu o oleiro trabalhando. Então Jeremias inclinou os ouvidos, desceu os ouvidos no seu coração, e lá no seu coração viu o oleiro, que é aqui representado por Deus, fazendo a obra. Então o que eu entendo, irmãos, é que Deus quer que a gente incline os nossos ouvidos, buscamos a profundidade do nosso coração para ver o próprio Deus trabalhando dentro de nós. Olhar para dentro de nós, que Deus quer hoje, olhar para o nosso coração e ver Deus trabalhando, fazendo a obra no nosso coração. E que obras são essas? É Deus tirando, como o mesmo ato que o oleiro ali na olaria fazendo, Deus também faz dentro de nós, no nosso coração. Ele pega o barro, a fragilidade, barro significa fragilidade, e começa a moldar, começa a arrancar as pedras, as sujeiras do meio do barro. O primeiro ato é separar o barro dos demais. O primeiro ato é separar o nosso coração do mundo. E como faz isso? Deus, ele faz como o oleiro mesmo. Ele tira o nosso coração do meio do mundo, coloca-nos separado num lugar, joga a água é o Espírito Santo, a purificação, e ele começa a pisar, não no sentido do prazer de que ele gosta de ver os teus filhos sofrer, não, mas é pisando. O barro começa a se abrir e fica mais fácil para enxergar as impurezas que precisam ser arrancadas. Ela começa a se abrir. Aí tem como ver, tirar as impurezas que são visíveis
que são grosseiramente vistas como pedras, argilas, representando sujeiras do mundo, os vícios, a prostituição. A farra, tudo aquilo que o mundo gosta, tudo aquilo que o mundo introduziu no nosso coração. Agora Deus fazendo a obra no nosso coração está tirando. Aí ele com a mão, ele coloca numa roda. Numa roda. Roda significa ciclo. Ele coloca o nosso coração num ciclo. Há um ciclo, um tempo para ele estar trabalhando no nosso coração, tirando tudo aquilo que precisa ser tirado. Então eu entendo que da mesma forma que o oleiro pega o barro, pisa no barro, pega o barro, amassa o barro com a mão e depois coloca no ciclo, na roda, é a mesma coisa que Deus faz. Deus tira nós do mundo, o nosso coração do mundo, começa a pisar, começa a permitir situações ao qual a gente vai se sentir, o nosso coração parece que está sangrando, mas é Deus tratando, é tirando as coisas impuras do mundo, as que são grotescas. Quer ver exemplos? Pessoas que aceitam Jesus, mas ainda se comporta como se estivesse no mundo, mas ainda faz as coisas do mundo. Então são coisas grotescas que mesmo uma pessoa dentro da igreja é visível de ver. Que são tão grandes que não dá para deixar de ver. Então Deus ele começa a permitir situações para que isso que é grotesco na vida do novo convertido saia. Aí começa a permitir situações de aperto, começa a separar, aí tira amigos, tira parente, tira todo mundo perto, começa a permitir situações difíceis na família, nas finanças. Para quê? Para começar a tirar a cultura, tirar a ideologia, tirar as sujeiras do mundo que estava entranhado no coração dessas pessoas. Agora, Deus, ele coloca num ciclo. Ele permite um ciclo. Ciclo é você ficar rodando no mesmo lugar. Só que a gente, quando está rodando no mesmo lugar, Deus permite a gente estar no lugar. Ele está trabalhando com a mão dele, como um olheiro. Ele está trabalhando no coração da gente. Ele coloca a mão dentro para ver se ainda tem pedrinhas que pode machucar. Fora. Se ainda tem coisas ainda que possa impedir do vaso ficar bom. Talvez tem coisas dentro que só o olheiro consegue tirar. Tem coisas dentro do nosso coração que a gente não está enxergando, irmão. Tem coisa dentro do nosso íntimo, no nosso coração, que a gente faz de vista grossa. E Deus muitas das vezes permite situações se levantar, coisas do dia a dia. Não porque é Satanás, mas é a mão de Deus permitindo ou trabalhando para tirar coisas que estão dentro, na profundidade do nosso coração. Tirar o egoísmo, a soberba,
o ego, a arrogância, a mentira, a falsidade. Porque a gente está, quando vem do mundo, a gente vem cheio disso sim. Jeremias mesmo escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Então Deus, ele esquadrinha. Essa situação é para esquadrinhar, é para ver onde ainda tem sujeira, onde tem coisas que vai impedir do que é bom ser derramado dentro de nós. O vaso é um recipiente aonde Deus quer colocar o que é valioso dentro. Mas só que se dentro do vaso e fora tiver pedrinhas, sujeiras, coisas que ainda deixam o vaso feio, Deus nunca vai colocar o que é valioso. Deus nunca vai colocar nada dentro do nosso coração, porque o nosso coração não vai ser resistente, não está resistente. Nosso coração é recipiente para receber as coisas boas do Senhor. Só que Deus não vai colocar aquilo que é tão valoroso, tem tanto valor dentro de nós, enquanto Ele não olhar que o nosso coração está resistente. Deus está tratando. Talvez isso que você está passando, você está falando: Senhor, o Senhor não me ama. Porque o Senhor está permitindo isso? E Deus está falando: filho, eu estou tratando teu coração. Eu estou tirando aquilo que não é mais para estar dentro de você. Está doendo, mas é para o teu bem. Está chorando, mas o dia, amanhã vem. Tu pode chorar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Tem um tempo determinado para isso que nós estamos passando. Tudo tem o seu tempo. Nós temos o Senhor, graças a Deus temos Ele. Imagine se Ele não faz isso. A gente ia viver uma vida de engano. E depois a morte da nossa carne, a gente ia viver a eternidade no inferno. Então Deus está tirando. Então muitas das vezes essa dor no peito, essa dor no coração, que parece que tem uma faca, é a mão de Deus tirando pela raiz aquilo que precisa ser arrancado. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como. Vinho novo é em odre novos. Então, as boas novas de Deus que Ele tem para nos dar, colocar no nosso coração, na nossa vida, o nosso coração tem que estar novo, tem que estar limpo. Então o oleiro, ele depois de amassar com a mão, com o pé e colocar na roda, ele começa a moldar, formar o vaso. Quando ele forma o vaso e vê que não tem sujeira, tá na forma certa, ele tira da roda e coloca no forno. Para o vaso criar rigidez, resistência. É assim que Deus faz. Vai acabar um tempo desse ciclo onde a gente está sendo formado, mas Deus vai preparar um ciclo novo de resistência, para criar resistência na gente.
no nosso coração. Vai permitir situações como se a gente estivesse sim, dentro de uma fornalha, dentro de um forno. Mas é para criar resistência. Um vaso que não tem resistência não consegue conter, reter líquido, nem sólido. Se Deus não fazer a gente ter resistência, a gente não vai conseguir reter a comida sólida que Ele tem para nos dar. Mas muitos falam: Senhor, parece que não tem ninguém, o Senhor não está aqui. Eu entendo que o olheiro, quando ele tira o vaso dali, coloca no forno e fecha o forno, parece que o vaso está sozinho, só que a gente tem que lembrar que o olheiro está ali olhando. Não está falando nada, não está mexendo contigo, não está com a mão, mas o olho dele está ali, em cima de você, só que contando o tempo para você amadurecer. Como o vaso tem um tempo no forno para ele ter rigidez, ter resistência, há um tempo para o vaso estar dentro do forno, também há um tempo para a gente criar amadurecimento, resistência, rigidez. Então o Senhor está tratando o nosso coração. Vai ter períodos que Ele vai colocar a mão para tirar por dentro, tratar por dentro. E ao mesmo tempo que Ele trata por dentro, Ele trata por fora. Ele molda da mesma forma que Ele molda dentro, Ele molda fora. Vai ter um tempo que Ele vai colocar a gente em situações de resistência, de paciência, de perseverança, para nos firmar, para nos fortalecer. Aí sim estaremos prontos. Mas aqui também fala, no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aqui Deus está falando, no processo de formar o vaso, no processo de tratar o coração, tem coração que não vai aguentar e vai se quebrar. Não que Deus quebrou por si próprio, não. Ele não vai suportar. Tem coração que não vai suportar e vai se quebrar. Mas mesmo esse coração não suportando e se quebrando, com alguma situação no meio do processo, que não conseguiu ser aprovado, Deus não desperdiçou. Deus não vai desperdiçar o teu coração, pelo contrário, Ele vai pegar o teu coração que está despedaçado, quebrado, ainda ferido, machucado, e vai refazer de novo, como Ele quer. Então Deus, Ele não desperdiça tempo nem matéria. Ele não desperdiça tempo nem matéria, como eu falei. Então Deus não desperdiça o nosso coração.
O Senhor fez um processo, passei pelo processo e agora meu coração não estou aguentando, Deus vai me largar, Deus vai me deixar, não me ama mais. Não. Ele é amor, misericórdia, bondade, graça. Ele vai te pegar de novo, talvez permita você ser moído de novo, porque dependendo do nível de processo que você se quebrou, vai precisar ele te moer de novo. Se você se quebrou quando estava dentro da fornalha, praticamente faltando um pouco para estar pronto, as partes que tá sólida vai ter que ser moído de novo. Mas se ele você se desfez, se quebrou na roda, onde está sendo ainda molhado, ele não vai precisar te moer, mas só vai dar continuidade na formação do teu coração, do meu coração. Olha para você, que nível se encontramos, tu se encontra. O nível da fornalha, o nível da roda, ou o nível ainda de estar sendo pisado e amassado. Tu está sendo novo, convertido, está no meio do processo de formação, ou você já está no processo de resistência. Deus, Ele tem toda a paciência, Ele é a paciência e a bondade para restaurar e refazer tudo de novo. Porque o tempo pertence a Ele. Não existe tempo onde Ele habita no reino dos céus. Ele é eterno, então não existe contagem de tempo para Ele. A Bíblia mesmo diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, como vaso na mão do olheiro se quebrou e o olheiro restaurou, Deus também, se teu coração não suportou, Deus também quer restaurar teu coração. Permita ao Senhor restaurar o teu coração hoje. Ele não te descarta. Ele não descarta nada. Porque cada pedaço do nosso coração é importante para Deus. Como um todo. Juntando tudo, Ele forma de novo. E que nível você se encontra? O nível que você está se sentindo que parece que está sendo esmagado? O nível que parece que você não consegue ir para canto nenhum porque você está num ciclo de transformação, de molde? Ou um ciclo que você está numa fornalha criando resistência? Independente de que ciclo você está, a mão e os olhos do Senhor estão sobre ti. Então alegra-te, porque tem grandes bênçãos depois da aprovação de Deus para nós. Então, veio
a palavra de Deus a Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. É Deus falando: o vaso quebrou, o vaso foi feito do barro amassado, formou o vaso, colocou no forno. O outro, de novo, é um ciclo que o olheiro faz. Ele acaba de fazer um vaso e ele pega e faz outro. O outro, ele pegou o barro, amassou, formou o vaso. Talvez num desse tempo de amassar o barro até chegar a fornalha, o vaso se quebrou, se desfez na mão do olheiro e ele refez. É assim que Deus está falando: não poderei eu fazer a mesma coisa se você se quebrar? Eu posso fazer você, formar você, o teu coração. Eu posso formar o teu coração. Eu posso limpar o teu coração. Eu posso tirar toda a sujeira, tudo aquilo do mundo. E mesmo que você não suporte num período desse processo, eu tenho o amor e a paciência e a misericórdia de pegar tudo que está quebrado, que você quebrou, para restaurar de novo. A gente pode, irmãos, a gente pode ir no mundo todo, não vamos encontrar ninguém como Deus, que tenha paciência de querer restaurar a vida de outra pessoa. Não tem. Só existe um Jesus. Só existe um Deus. Só existe o Espírito Santo. Você pode procurar a pessoa falar que é a melhor pessoa do mundo. Não vai. Para o mundo, quebrou, é lixo. Não serve. Mas para Deus, não. Quebrou, eu restauro. Quebrou, eu recupero. Quebrou, eu não desperdiço. Eu não jogo fora. Tem valor para mim. Então, creia, irmãos. Recebe essa palavra. Segura ela e coloca na tábua do teu coração. Ainda que em meio a esse processo de tratamento do teu coração, você venha não conseguir suportar tanto e se quebrar, Deus não vai te desperdiçar. Deus não vai jogar você fora. Deus não vai deixar você de lado. Pelo contrário, Ele vai ter o amor para restaurar o teu coração de novo e continuar a obra que Ele iniciou. Nós temos valor para Deus. Nós valemos tanto que precisou o Filho dele pagar com sangue derramado para que a gente possa ser salvo. Que amor é esse? Que amor é esse? Só Deus, só o Senhor Jesus tem e é. Então, independente do seu processo, independente do tratamento e do que Deus está fazendo na tua vida, lembra, Deus não desperdiça ninguém. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine. Que Deus resplanda sobre ti o rosto dele e te traga paz neste dia. Compartilha esse vídeo. Eu creio que você compartilhando esse vídeo vai chegar em corações que precisam ouvir como você está ouvindo. Esta palavra precisa alcançar almas
pessoas que talvez está passando esse processo e precisa ouvir esta palavra para se erguer de novo, para compreender que tem um Pai que ama, que não desperdiça quem está quebrado. Então compartilha, irmãos. Me ajuda a enviar essa mensagem para alcançar almas em lugares que fisicamente nós não conseguiríamos ir. Amém? Que Deus te abençoe. Fique em paz.